Nessa aula aqui a gente vai ver como que a gente faz algumas análises e otimizações com base no público-alvo, tá? Então, basicamente, informações demográficas desse público-alvo, principalmente. A gente tem esses recursos dentro do Google Ads, né, de ver ali faixas etárias, sexo, renda familiar, enfim, tem algumas opções bem legais para a gente analisar ali dentro, com base no público que está clicando nos nossos anúncios, e a gente precisa usar isso também a nosso favor, né, para conhecer melhor esse público que está interagindo com os nossos anúncios e se é realmente quem a gente quer impactar. E aí já quero deixar claro aqui que esse tipo de análise e otimização, né, principalmente quando a gente vai mexer de fato, vai tomar alguma atitude com base nas análises que a gente vai ver nessa aula, a gente costuma pegar um período maior para fazer isso, porque são otimizações que podem ter um impacto muito grande e elas precisam de uma quantidade maior de dados para a gente ter uma assertividade maior também nessa nossa otimização. Então a gente costuma fazer isso de forma trimestral. Claro, depende muito da conta, né? Se for uma conta que tem um investimento maior, que investe, por exemplo, 500, R$1.000 por dia, aí talvez não precise esperar 3 meses. Tu consegue uma quantidade grande de dados dentro de um período menor. Então, de repente, em um mês ali já dá para fazer alguns cortes, já dá para analisar bastante coisa, mas na grande maioria das contas, a partir de 3 meses é o ideal, porque, como eu falei, são otimizações em que a gente precisa ter um histórico grande de dados mesmo, porque se a gente não tiver muita informação, não tiver muitos dados ainda, corre o risco da gente fazer alguns cortes que poderiam lá na frente nos trazer um resultado, né? E naquele momento não estavam trazendo, mas enfim, não era algo definitivo. Então tem que ter um cuidado ao fazer esse tipo de otimização. Beleza? Mas sem mais enrolação, vamos para a tela. Então já estou aqui dentro da campanha que eu quero analisar, tá? E aqui a gente vai variar de novo o exemplo, né? Vai trazer um outro tipo de mercado. Então, no caso, o negócio que a gente está usando de exemplo nessa aula, né? Dentro dessa conta aqui, é uma empresa que vende softwares. Então, vende ERP, vende CRM. Então, é um negócio muito mais complexo, né? Muito mais concorrido, um mercado muito mais concorrido, consequentemente muito mais caro, né? Esse mercado da tecnologia, ele costuma ser muito mais caro. Então, é natural que o custo por conversão seja mais caro, é natural que a gente pague mais caro pelos cliques quando a gente compara, por exemplo, com alguns outros exemplos que eu trouxe aqui ao longo do curso. Beleza? Então, é legal variar o tipo de negócio, porque tudo isso varia também conforme o negócio, né? Quanto mais competitivo o mercado, mais caro ele se torna também, então tudo isso a gente tem que levar em conta quando for fazer as nossas análises. Mas enfim, já estou dentro da campanha que eu quero analisar, e aí a gente vai vir aqui em públicos-alvo, palavras-chave e conteúdo, e vai selecionar aqui a opção de públicos-alvo. É nessa interface que a gente analisa essas informações sobre o nosso público, tá? Então aqui em cima tem em forma de gráfico, mas aqui embaixo é mais interessante que a gente consegue ver em forma de tabela. Então vamos lá, a gente tem 3 opções aqui com base nas informações demográficas. Primeiro, por idade, e aí se a gente clica aqui em mostrar tabela, ele nos mostra as faixas etárias que a gente tem disponíveis aqui dentro do Google Ads. E aí aqui, né, são as métricas que a gente quer analisar. Então, aquele mesmo esquema, né, vir aqui em colunas, personalizar essas métricas com base no que a gente quer analisar. Então vamos lá, dá para perceber aqui que eu já tenho uma faixa excluída, né? Dos 18 aos 24 anos, eu nem estou veiculando a minha campanha. Então, não tem gasto, está tudo zerado, porque eu já excluí essa faixa da minha campanha. Então, essa atitude a gente tomou com base nos resultados que a gente estava tendo aqui no Google Ads também, mas também com base na conversa que a gente teve com o nosso cliente. Então, é muito importante, antes da gente fazer esse tipo de corte, né, principalmente se tu estiver administrando uma conta de um terceiro, né, de um cliente, por exemplo, ter essa conversa com ele, porque aqui a gente tem informações com base nas conversões que a gente consegue mensurar, né? Então, por exemplo, são leads, pessoas que entraram em contato, preencheram um formulário, mas não necessariamente informações relacionadas à venda. E nesse caso é muito importante a gente ter esse tipo de informação também. Então é importante ter essa conversa com o cliente para entender melhor, né, o tipo de público que realmente compra. Enfim, por exemplo, a gente pode ter alguma faixa que aqui o custo por conversão é mais alto, então vamos exemplificar aqui, por exemplo, dos 25 aos 34 anos. O custo por conversão dessa faixa, nos últimos meses, tá? Eu peguei desde abril, a gente está em julho, então dá um pouco mais de 3 meses, é um período bom para a gente analisar. É uma faixa que está com um custo por conversão mais alto do que qualquer outra faixa, né? Então, se eu somente me basear por isso aqui, eu posso pensar, pô, dos 25 aos 34 não está muito legal, né? Estou pagando bem mais caro por um lead nessa faixa, quanto que nas outras, por exemplo, aqui os mais de 65 anos, eu pago R$55 no lead. Então, olhando por isso aqui, pô, de repente eu posso cortar essa faixa. Mas se a gente conversar com o nosso cliente, ele vai nos dizer assim: cara, mas essa faixa é a faixa que eu mais vendo, né? Entre os 25 e os 34 é onde tá boa parte aí do meu público comprador. Em compensação, quem tem mais de 65 anos nunca compra. As pessoas entram em contato, mas dificilmente fecham. E aí já muda todo o cenário, né? Então é importante ter essa conversa, porque pode ser que tenham conversões mais caras aqui, mas que lá na parte comercial, né, que na hora de fechar, são as que têm uma efetividade maior. Então é sempre importante isso estar alinhado, né? As coisas caminharem juntas. A gente não se basear 100% no que está aqui no Google Ads, porque o que acontece depois, né, após
a conversão, após o clique, também é muito importante, beleza? Então, só enfatizando isso. Mas vamos lá, então, com base nisso, né, tanto nos resultados do Google Ads e no que o nosso cliente nos trouxe, esse público dos 18 aos 24 anos realmente não era interessante, então a gente excluiu dos nossos anúncios, para não gastar com essa galera. E aí tá focando aqui dos 25 para cima, e também tem a parte do desconhecido, que nesse caso é basicamente quem o Google não consegue identificar a idade. Então tem muita gente que se encaixa nisso, né? Às vezes está navegando por uma janela anônima, às vezes, enfim, não forneceu alguma informação desse tipo, aí o Google não tem como saber, né, ou de algumas pessoas. Mas nesse caso é uma faixa bem pequena, né? Se a gente for analisar aqui, comparado com as outras faixas, não teve nenhuma conversão, mas também o gasto foi muito pequeno, né? A gente investiu somente R$ 134 nesse público desconhecido durante esses mais de 3 meses. Então, se a gente comparar, por exemplo, com as outras, é uma quantia bem menos significativa, tá? Mas vamos lá, analisando aqui os números que a gente tem, né? Como eu falei, o melhor custo por conversão, ou seja, o lead mais barato, é quem tem mais de 65 anos. Só que em compensação é um volume muito baixo, né? Foram só 10 conversões. Então o custo foi muito baixo também para essa galera, né? Foi R$ 549 em praticamente 3 meses e meio. Enquanto que tem outras faixas aqui que a gente gastou mais de 5 mil, mais de 4 mil. Então isso tem que ser levado em conta também, né? O que pode acontecer nesse sentido? Basicamente, essa galera mais velha aí não pesquisa muito, né? Talvez não tenha muita demanda nessa área, mas a demanda que tem, geralmente converte, entra em contato e talvez se concretize, né? Virem clientes, enfim. Então é uma faixa interessante de se anunciar, mas talvez se eu focar só nela, não vou conseguir ter muito alcance, porque não tem tanta gente assim com mais de 65 anos pesquisando, né? Então é uma análise que a gente tem que fazer também, né? Por exemplo, será que vale a pena eu cortar todo mundo aqui e deixar só os mais de 65 anos? Acredito que seria muito arriscado por causa disso. Posso fazer um teste, de repente, em uma campanha nova, com um orçamento menor, só para essa galera? Dá para fazer, dá para testar. Então é um indicativo que eu poderia fazer, de repente, numa campanha separada para não mexer nessa aqui, que enfim, já está me trazendo resultados satisfatórios e não mudar radicalmente uma campanha para arriscar em algo desse tipo. Da mesma forma, os de 55 a 64 anos, que aí teve um gasto maior, já tem mais procura, né, nessa faixa. O custo por conversão está um pouco maior que os da galera que tem mais de 65, mas ainda assim é um custo por conversão mais interessante do que qualquer outro desses aqui de cima. Então também é um público que tem um indicativo legal aqui, que está convertendo bem e que eu poderia testar aí nessa campanha nova, né? Poderia pegar aqui, de repente, dos 55 para cima. E aí testar essa campanha nova para ver se vai ter um alcance legal, se vai ter pesquisa, se a campanha vai gastar orçamento. Tudo isso eu poderia fazer em uma campanha separada com base nessas informações que eu estou obtendo aqui. Os demais já têm um custo por conversão um pouco mais caro, né? Principalmente os de 25 a 34 anos, como eu comentei antes, né? O custo por conversão mais alto nesse período. Só que a gente já conversou com o nosso cliente e é uma faixa que compra bastante dele. Então tem esse detalhe, né, de a gente está pagando mais caro, mas o fechamento é significativo. Então não vale a pena cortar, é arriscado, né? E por isso que é importante manter essa conversa com o cliente. Já os de 35 a 44, aí baixa bastante, é um custo por conversão mais legal. Depois aumenta um pouco mais de novo, né, dos 45 a 54, sobe um pouco esse custo por conversão, mas também é um público que não vale a pena a gente cortar. Então o que a gente poderia fazer nesse cenário? Caso a gente queira testar essas faixas que estão com custo por conversão melhor, né, testar o volume que a gente consegue entregar e o alcance que essa campanha teria, poderia pegar aqui de 55 para cima e também de 35 a 44. Então, selecionar só essas 3 faixas em uma campanha nova, com um orçamento à parte, para não prejudicar essa campanha que eu estou rodando, e fazer esse teste para ver que tipo de resultado ela poderia me entregar. Então, com base no que eu estou analisando aqui, eu poderia testar algo nesse sentido. Beleza? Então, é isso que a gente costuma fazer aqui nessas análises, né? E aí, por isso que é importante, né, a gente pegar um período bem longo para ter uma quantidade bem significativa de dados, né? Se eu pegar, por exemplo, os últimos 14 dias, provavelmente pode ser que as informações sejam totalmente diferentes, mas é um período muito pequeno. E eu não tenho tantos dados, ó. Eu tenho só 26 conversões nesse período. E aí mudou um pouco o cenário realmente, né? O pessoal mais velho ainda assim tem o melhor custo por conversão, mas um volume pequeno. E aqui deu uma mudada, né? Os de 25 a 34 já ficaram mais interessantes do que os de 35 a 44. Mas enfim, é pouca amostragem, ó, pouco volume. Então por isso que a gente tem que pegar um período maior. Beleza? Vou voltar aqui para o período que a gente estava antes, desde abril. E basicamente, sobre as faixas etárias, é isso, tá? E aí se tu vê que tem diferença muito significativa aqui, né, no custo por conversão de uma faixa para outra e de repente isso bate com os dados que tu tem também com relação ao teu negócio mesmo, né? Por exemplo, fechamentos, vendas, aí tu já pode fazer os cortes, né? Não precisa nem criar uma campanha nova. Por exemplo, se tu sabe que a galera de 18 a 24 realmente nunca compra, é muito raro ter uma venda deles, estou gastando muito com esse pessoal e o custo por conversão tá bem pior do que os outros. Não tem por que eu mostrar o meu anúncio para eles. Vai lá e exclui, tá? Seleciona aqui, clica aqui, excluir do grupo de anúncios. Daí tu vai estar excluindo já
da campanha que tu selecionou, né, e do grupo de anúncios dentro dessa campanha, beleza? E aí depois, além da idade, a gente pode fazer essa mesma análise com base no sexo, né? Então a gente tem feminino, masculino e desconhecido, de novo, né? Aqueles que o Google não conseguiu identificar o sexo. E com base no que a gente tem aqui, a gente vê que o público masculino é o carro-chefe aqui desse nosso cliente, né? Tem um volume muito maior de conversões, um custo por conversão maior. O Google gasta muito mais com o público masculino também, né? Naturalmente tem mais procura, mas o feminino também é um público que não está ruim, não está uma diferença tão grande, principalmente aqui no custo por conversão, né? Claro, tá pior, eu poderia de repente testar uma campanha nova também só com o público masculino, com aquelas faixas que eu vi que são melhores, mas não vale a pena eu cortar totalmente o feminino dessa minha campanha aqui. Uma opção interessante é fazer um mix de todas as informações que a gente extrair aqui com base nas informações demográficas, tanto na parte da idade, quanto do sexo, quanto da renda familiar, extrair tudo o que está funcionando melhor e talvez passar isso para uma nova campanha, né? Usando as mesmas palavras-chave, os mesmos anúncios, só que focando só em quem se enquadrar aqui nas informações que a gente tem, que nos mostrem que é o melhor público, de repente. Então a gente pode fazer esse teste em uma campanha separada. Então eu só recomendo cortar aqui direto da campanha se tiver uma diferença muito grande e se realmente bater aí com as informações que tu tem relacionadas a vendas, né? Então aqui na questão do sexo, a mesma coisa. Se tu sabe que o teu público é muito mais masculino, que não adianta, o público feminino não compra os teus produtos, não contrata o teu serviço, e tu vê isso acontecendo aqui no próprio Google Ads, aí beleza, já corta direto na campanha. Agora, se tu não tem tanta certeza, o Google te dá alguns indícios, né, do que está funcionando melhor, mas tu não tem tanta certeza assim, aí vale mais a pena ser mais conservador e fazer esse teste em uma campanha nova, separada, para não mexer na campanha que está funcionando. Beleza? Por fim, com relação à renda familiar, é um recurso bem importante, tá? Então aqui é uma informação que muita gente não sabe, inclusive, que a gente consegue anunciar com base na renda das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui os 10% de maior renda, que seriam os 10% mais ricos, né? Segundo o Google, de 11% a 20%, seria a segunda faixa mais rica, 21% a 30%, a terceira faixa com mais dinheiro, 31% a 40%, a quarta faixa, assim sucessivamente, tá? E aí a gente tem essa última aqui, que é 50% com menor renda, que aí é o pessoal mais humilde, né? Os 50% mais humildes com base nas informações que o Google tem. E tem também o pessoal desconhecido aqui, que o Google não conseguiu identificar a renda. Ah, como é que o Google consegue essas informações? We'll Google them later. Cara, consegue. Não adianta. O Google tem essas informações. Isso aqui não funcionava tão bem antigamente, mas está funcionando cada vez melhor. Então o Google está conseguindo capturar aí uma renda aproximada das pessoas com base em sites que as pessoas acessam, compras que as pessoas fazem de forma online, né? Hoje em dia, praticamente todo mundo faz compras online, então o Google consegue, com base nas informações que ele tem, em termos de interesses, sites acessados, compras que tu faz, ele consegue mapear aí uma renda aproximada para ti. Então tem que confiar no algoritmo, porque a inteligência artificial do Google é muito importante. E aí o que é interessante aqui? Se basear também pelas conversões, pelo custo por conversão, mas principalmente pelo preço, né, do teu produto ou do teu serviço, e também, mais uma vez, com base nas informações que tu tem relacionada às vendas, ao público comprador que fecha negócio contigo. Porque assim, pode ser que, por exemplo, com relação a número de conversões, custo por conversão, o pessoal de 50% com menor renda seja o melhor, né? É o que mais te gera conversões, tá um custo por conversão bem baixo, o pessoal tá acessando teu site, tá entrando em contato contigo, tá te chamando no WhatsApp, tá preenchendo formulário, enfim. Mas nenhum fecha, porque o teu serviço é um serviço de ticket alto. Então nem adianta tu perder tempo gastando com essas pessoas, fazendo as pessoas entrarem em contato contigo, ou seja, tu tá gastando o tempo da pessoa e o teu também, e essa pessoa não vai fechar porque não tem dinheiro. Então já corta logo de cara. De repente começou a anunciar, já tira esse pessoal aqui de menor renda. Porque se eles não têm dinheiro para contratar o teu serviço, não adianta anunciar para eles. Então é uma análise também que não dá para ser levada em conta somente as métricas que o Google nos mostra. Tem que ter essas informações sobre o negócio também. Muito importante isso, tá? Aqui a gente já cortou o pessoal de menor renda, né? Tanto os 50% de menor renda quanto os de 41 a 50, ou seja, as duas faixas mais humildes aí, né? Porque é um serviço caro, difícil de comprar, e esse pessoal não estava com métricas legais aqui, né? A gente começou anunciando para eles também, mas não estava com métricas legais, e com base nas informações que o nosso cliente nos trouxe, não é o pessoal que costuma fechar. Então não vale a pena anunciar para esse pessoal, nesse caso aqui, mas tem que avaliar o preço do teu produto, o preço do teu serviço para tomar esse tipo de decisão também, beleza? E também, antes de sair cortando aqui as rendas, é interessante pensar em quem que pesquisa pelo teu serviço ou pelo teu produto. Vamos tentar exemplificar. Por exemplo, tu vende um serviço que talvez a pessoa que está pesquisando não é a tomadora de decisão, ou seja, não é do bolso dela que vai sair o dinheiro para contratar. Então talvez ela não esteja aqui, né? Por exemplo, o meu serviço é muito caro, vou pegar só os 10% com maior renda. Mas aí quem pesquisa, de repente, é alguém que trabalha numa empresa, onde a empresa vai contratar o teu serviço, mas quem está pesquisando é uma pessoa que não se encaixa ali nos 10% com maior renda, né? De repente algum funcionário ali que, talvez até o estagiário que, com base nas informações que o Google tem, não é uma pessoa que
tá dentro dos 10% de maior renda. Então pode ser que tu perca a pesquisa dessa pessoa caso tu faça esse corte logo de cara, sem saber ali, se baseando só pelo preço do teu serviço. Então também é uma análise que tem que ter um cuidado, tá? Então resumindo, dá uma olhada nas métricas que o Google te traz, obviamente, isso é importante, mas leva em conta também o preço do teu produto, quem que costuma pesquisar, né? Quem é o público que vai atrás do teu serviço, do teu produto. Cruza todos esses dados aí para tomar uma decisão se tu corta ou não algumas faixas aqui, beleza? Mas uma dica principalmente pro pessoal da saúde que não atende por convênio, tá? A gente fala isso por experiência própria, a gente tem vários clientes nessa linha, né? Tanto médicos, dentistas, psicólogos, enfim. Se tu não atende por convênio e tá chegando muitas conversões que estão buscando por convênio, uma das formas de tentar filtrar isso é através do filtro por renda, tá? Se tu tirar o pessoal com menor renda, já é algo que pode te ajudar a diminuir esse número aí de contatos por convênio, beleza? Então, sobre informações demográficas, é isso que a gente tem disponível e é interessante fazer essas análises, mas só enfatizando, mais uma vez, né, é importante pegar um período maior, pelo menos uns 3 meses aí, para que tu tenha um volume de dados maior para tomar esse tipo de decisão que vai ter um grande impacto nas tuas campanhas, então tu precisa ter uma quantidade boa de dados para fazer essa análise e tomar alguma atitude, beleza? Então, por hoje era isso, a gente se vê na próxima aula. Valeu!